Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 24 de novembro, quinta-feira, a igreja celebra Santo André, Dũng-Lạc e companheiros. E hoje também é dia de escutarmos a catequese do nosso Papa Francisco. Então, abramos já o nosso coração desde cedo para meditarmos a palavra de Deus. A nossa regra de vida hoje traz o artigo 371. A Eucaristia celebrada e adorada, fonte da nossa comunhão missionária. A Eucaristia é o coração e o centro da nossa comunidade, da caridade comunitária, da comunhão fraterna e da missão na caridade. Em vista disso, cada um deve renunciar-se a si mesmo e aquilo que possui como próprio, suas ideias, pontos de vista demasiado pessoais, seus bens materiais e afetivos, sua vontade e julgamentos próprios, especialmente a fim de encontrar Cristo nos fracos e nos mais pobres. Para os fracos, firme fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. É a partir da nossa comunhão com Cristo, presente no altar e no tabernáculo, que se funda o nosso amor incondicional por todo o homem. É redescobrindo a humanidade de Cristo, sua alma e sua divindade, seu mistério e sua beleza, que a comunidade encontra o rosto da humanidade. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Há quanto tempo estou convosco, e tu não me conheces? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A chave de discernimento para a nossa comunidade permanece a pessoa de Jesus, sua mensagem, seu mistério pascal, sua morte e ressurreição. Como compreender e viver a missão sem partilhar a mesma vida de Cristo? Conhecê-lo interiormente pela sua presença eucarística nos leva a viver em harmonia com os seus sentimentos, sua vontade e sua sede de atrair para si todas as suas ovelhas dispersas. A nossa preocupação permanente é e sempre será formar o Cristo no coração de todos aqueles que encontramos, a fim de que se tornem verdadeiramente filhos no Filho. Nossa evangelização deve partir sempre da pessoa de Cristo para chegar ao coração das pessoas, convidando-os a voltar aos sacramentos e à igreja, como na pedagogia de Jesus com os peregrinos de Emaús. Então, hoje a nossa regra de vida vai nos dar essa regra, né? Assim a gente pode dizer, essa lista da chave de discernimento e como nós devemos viver a nossa Eucaristia, que deve ser adorada e celebrada e que é a fonte da nossa comunhão missionária. Então, tudo parte exatamente dessa experiência com Cristo que devemos ter diariamente e que devemos também levar essa mesma experiência na evangelização àqueles que nós o encontramos. E, sobretudo, levarmos essa mensagem de Cristo, desse encontro pessoal com Jesus. Essa deve ser a nossa missão diária como discípulos e missionários, membros, sementes do Verbo, assim para os membros de vida, de aliança. Mas também você é convidado a fazer essa experiência do encontro pessoal com Jesus e também levá-lo àqueles que estão à vossa volta. As leituras de hoje, a primeira leitura do livro do Apocalipse. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha um grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: Caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Nisto, um anjo poderoso levantou uma pedra com uma grande mó, e atirou ao mar, dizendo: Com tal ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de harpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti não mais se ouvirá, e nenhum artifício de qualquer arte jamais em ti se encontrará. E o canto do moinho em ti não mais se ouvirá. E a luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti não mais se ouvirá, porque os teus mercadores eram os magnatas da terra, e com tua magia as nações todas foram seduzidas.
Depois disso, ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu clamando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição, e nela vingou o sangue dos seus servos. E acrescentaram: Aleluia! Dela sobe a fumaça pelos séculos dos séculos. A seguir, disse-me: Escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra que fica forte para nós hoje é exatamente o finalzinho dessa leitura. Felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Então, o Senhor hoje quer também nos convidar a fazer parte dessas núpcias do Cordeiro, do banquete, primeiro que é a Eucaristia. Somos convidados hoje novamente a voltarmos a esse mistério diante do Senhor, adorá-lo e contemplá-lo, e ao mistério de poder recebermos diariamente o Senhor, fazermos parte desse banquete, desse lugar celeste que a nossa alma anseia diariamente encontrar com o Senhor. O salmista de hoje, o Salmo 99. Aclamai ao Senhor terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele com gritos jubilosos. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo, rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas dando graças, com cantos de louvor pelos seus átrios. Celebrai-o, bendizei o seu nome. Sim, porque o Senhor é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Então, o salmo de hoje é o salmo também do ofício das leituras que nós rezamos a cada dia, o salmo invitatório, onde o salmista vai nos convidar a aclamar não só a terra inteira, mas justamente a termos esse coração de louvor e gratidão. Todos os salmos nos convidam a essa manifestação, mas sobretudo hoje o salmista vai lembrar que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos o seu povo, fazemos parte do rebanho eleito do Senhor e que devemos abrir as portas diariamente do nosso coração, da nossa alma, para que o Senhor possa fazer a sua morada. O evangelho de hoje é o evangelista Lucas, capítulo 21. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daqueles que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. E cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações até que se cumpram os tempos das nações. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos séculos serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Hoje nós vamos pedir ao Senhor também a graça, junto com esse evangelho, do Santo André Dung Lac e companheiros. Então a igreja hoje faz memória deste santo que foi presbítero e companheiro de mártires. Numa celebração comum se veneram os 117 missionários que sofreram martírio no Tonkin, regiões da Ásia, do atual Vietnã. 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades, que aceitaram o desterro, os cárceres, os tormentos e, enfim, os mais cruéis suplícios por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. O cristianismo chegou ao Vietnã no início do século XV, por obra do padre Alexandre, jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem igreja asiática. Ainda dividida em 3 regiões,
Tonkin, Anami e Cochinchina. Em 1645 foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos tornou-se cada vez mais difícil por causa das sucessivas ondas de perseguição que se alternava com breves períodos de paz. Dung Lak nasceu em Bacni em 1795, no seio de uma família tão pobre que, para garantir a sobrevivência do filho, foi obrigada a confiá-los aos cuidados de uma catequista católica. Por isso, foi educado na fé e batizado com o nome de André. Este futuro mártir foi ordenado sacerdote. Em 1823, tornou-se vice-pároco em uma igreja, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo. Em 1833, após a celebração da missa, foi preso pela primeira vez pelas guardas imperiais. Ao ser resgatado mediante o pagamento de uma alta soma de dinheiro, arrecadado pelos fiéis, decidiu mudar seu nome de Dung para Lak, para chamar menos atenção. Assim, arriscou evangelizar as populações das províncias mais perigosas em Nanjing. No final de 1839, André foi preso pela terceira vez, junto com seu irmão Pedro. Assim começou a entender que era chamado para o martírio. O Senhor queria que ele banhasse com seu próprio sangue aquela terra atormentada. Por isso pediu ao bispo para não pagar a sua libertação. Durante a sua transferência para a prisão, muitos fiéis se reuniram e choravam, mas ele encorajava a todos, recomendando que continuasse a viver segundo os ensinamentos da igreja. Na nova prisão, os dois irmãos sacerdotes foram obrigados a retratar-se e pisar na cruz. Como resposta, ajoelharam-se e a beijaram. Logo para eles, a sentença não podia ser outra que não a pena de morte. Ambos foram justiçados com a decapitação em 21 de dezembro, na periferia da cidade, no portão de Khao Gyai. Então, nesse dia, peçamos a intercessão desses santos, desses mártires que deram a vida para não negar a sua fé e que foram capazes de aceitar o martírio, mas que não quiseram renegar a cruz, que não quiseram renegar o Cristo. E hoje eu creio que esse santo nos faz meditar o quão nós precisamos ser autênticos na nossa fé, na nossa evangelização, naquilo que acreditamos. E que muitas vezes o Senhor talvez vai pedir a cada um de nós o nosso martírio diário, que é o martírio da nossa fé autêntica. Então que nosso Senhor nos abençoe nesse dia, na intercessão desses santos, e nos dê a graça de um dia abençoado. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Essa é a catequese de número 37 nesse ano de 2022 e a de número 419, desde o início de seu pontificado. O Papa Francisco falou hoje sobre a consolação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuiamo le catechesi sul discernimento dello Spirito. Continuamos a catequese sobre o discernimento, sobre discernir sobre isso que acontece no nosso coração, na nossa alma. E depois de ter considerado alguns aspectos da desolação, escuridão da alma, falamos hoje sobre a consolação, que seria a luz da alma. Porque um outro elemento importante para o discernimento, o que não deve se dar por certo, pois pode prestar-se a equívocos. Nós devemos entender o que é a consolação, como procuramos entender bem o que fosse a desolação. O que é consolação espiritual? É uma profunda experiência de alegria interior, que permite ver a presença de Deus
em todas as coisas. Ela revigora a fé e a esperança, assim como a capacidade de fazer o bem. A pessoa que vive a consolação não se rende diante das dificuldades porque experimenta uma paz mais forte do que a provação. Portanto, trata-se de um grande dom para a vida espiritual e para a vida no seu conjunto. E viver essa alegria interior. A consolação é um movimento íntimo que toca o fundo de nós próprios. Não é vistosa, mas é suave, delicada, como uma gota d'água sobre uma esponja. A pessoa sente-se abraçada pela presença de Deus de uma maneira sempre respeitosa da própria liberdade. Nunca é algo desafinado, não, que procura forçar a nossa vontade, mas também não é uma euforia passageira. Pelo contrário, como vimos, até a dor, por exemplo, por causa dos próprios pecados, pode tornar-se motivo de consolação. Pensemos na experiência de Santo Agostinho quando fala com a mãe, Mônica, sobre a beleza da vida eterna, ou na perfeita alegria de São Francisco, de resto associada a situações muito difíceis de suportar. E pensemos em tantos santos e santas que souberam fazer maravilhas, não porque se julgavam hábeis e capazes, mas porque foram conquistados pela docilidade pacificada do amor de Deus, pacificadora do amor de Deus. Trata-se da paz que Santo Inácio sentia em si com admiração quando lia a vida dos santos, sentir-se consolado a estar em paz com Deus, tudo harmônico dentro de nós. Trata-se da paz que experimenta Edith Stein após a conversão. 1 ano depois de ter recebido o batismo, ela escreve: assim diz Edith Stein: na medida em que me abandono a esse sentimento, pouco a pouco uma nova vida começa a preencher-me. E sem tensão alguma da minha vontade, a impelir-me rumo a novas realizações. Esse fluxo vital parece brotar de uma atividade e de uma força que não são minhas e que, sem fazer qualquer violência, as minhas, senza fare alla mia alcuna violenza, diventa attiva in me. Se tornam ativas em mim. É uma paz, tem uma paz genuína e uma paz que faz brotar bons sentimentos em nós. A consolação refere-se, antes de mais nada, à esperança, propende para o futuro, põe a caminho, permite tomar iniciativas até aquele momento adiadas, ou nem sequer imaginadas, como o batismo para Edith Stein. A consolação é uma paz tal, mas não para ficar ali, permanecer ali sentados, não. É ter a paz para te impelir em relação ao Senhor, te colocar a caminho para fazer coisas boas. É tempo de consolação. Quando nós somos consolados, nos vem o desejo de fazer tanto bem sempre. E pelo contrário, quando vem o momento da desolação, nos vem o desejo de nos fechar em nós mesmos e não fazer nada. A consolação nos impele a ir em frente, a serviço dos outros, da sociedade, das pessoas. A consolação espiritual não é, entre aspas, pilotável. Não posso dizer, agora vem a consolação. Não, não é pilotável.
Não é programável ao bel prazer. É uma dádiva do Espírito Santo. Permite uma familiaridade com Deus que parece anular as distâncias. Santa Teresa do Menino Jesus, visitando com 14 anos a Basílica de Santa Cruz de Jerusalém em Roma, procura tocar o prego ali venerado, um daqueles com que Jesus foi crucificado. Teresa sente essa sua ousadia como um transporte de amor e de confidência. E depois escreve: fui verdadeiramente demasiado audaz, mas o Senhor vê o fundo do coração, sabe que a minha intenção era pura. Agi com ele como uma criança que acredita que tudo lhe é permitido e considera os tesouros do Pai como seus. Assim ela escreve. Espontânea. A consolação te leva a levar tudo de forma espontânea. Como se fossem crianças. As crianças são espontâneas e a consolação te leva assim com uma doçura, uma paz muito grande. Uma jovem de 14 anos como essa oferece-nos uma maravilhosa descrição da consolação espiritual. Temos uma sensação de ternura em relação a Deus, que nos torna audazes no desejo de participar na sua própria vida, de fazer o que lhe agrada, porque nos sentimos familiarizados com Ele. Sentimos que a sua casa é a nossa. Sentimos-nos acolhidos, amados, restabelecidos. Com essa consolação, não nos rendemos diante das dificuldades. Com efeito, com a mesma audácia, Teresa pedirá ao Papa autorização para entrar no Carmelo. Não obstante, fosse demasiado jovem e será atendida. O que quer dizer? Quer dizer que a consolação nos faz audaz. Quando nós estamos em tempo de escuridão, de desolação, não, isso não sou capaz de fazer, não. Te coloca para baixo a desolação. Tudo escuro, não posso, eu não farei. Pelo contrário, consolação na mesma situação. Não, eu vou em frente. Mas está seguro? Não, eu sinto a força de Deus, eu vou em frente. É assim a consolação te leva, te impele a seguir em frente, a fazer coisas que em tempos de desolação tu não serias capaz nem mesmo de dar o primeiro passo. Isso é o belo da consolação. Mas estejamos atentos. Devemos distinguir bem a consolação que é de Deus da falsa consolação. Na vida espiritual, ocorre algo semelhante ao que acontece nas produções humanas. As originais e tem também as imitações. Se a consolação autêntica for como uma gota sobre uma esponja, será suave e íntima. As suas imitações serão mais barulhentas e vistosas, serão mais um entusiasmo. São fogos de palha, sem consistência, levarão a fechar-se em si mesmas e a não se preocupar com os outros. No final, a falsa consolação, deixa-nos vazios, distantes do centro da nossa existência. Por isso, devemos sentir, quando nos sentimos felizes, em paz, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, mas não confundir aquela paz com fogo passageiro. Por um entusiasmo passageiro, hoje tem e depois não tem mais. Por isso é necessário fazer discernimento até quando nos sentimos consolados, pois a falsa consolação pode tornar-se um perigo se a procurarmos como um fim em si mesmo, de modo obsessivo, esquecermos o Senhor. Como diria São Bernardo, procuram-se as consolações de Deus e não se procura o Deus das consolações. Nós devemos buscar o Senhor com a sua presença nos consola, nos faz seguir em frente, e não
procurar Deus que nos traz as consolações só por isso. Não, isso não está certo. Não devemos ser interesseiros. Né? E também a dinâmica da criança, de que falamos da última vez, que só procura os pais para obter alguma coisa deles, mas não por eles próprios. Vai por interesse. Papai, mamãe, as crianças sabem fazer isso, sabem jogar com isso. E quando a família está dividida, eles têm esse hábito de procurar aqui, ali. Não, não faz bem isso. Isso não é consolação, é interesse. Também nós corremos o risco de viver a relação com Deus de maneira infantil, de o reduzir a um objeto para o nosso uso e consumo, perdendo o dom mais belo, que é Ele próprio. Assim, sigamos em frente em nossa vida e vai entre consolação de Deus e dissolução do pecado do mundo, mas sabendo distinguir quando é uma consolação de Deus que te dá paz até o fundo da alma, ou quando é um entusiasmo passageiro, que não é mau, mas não é a consolação de Deus. Obrigado. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.